agosto de 1950, que meu pai veio para o Brasil porque ele era muito conhecido com o senhor Duizens, que organizava as reuniões na Holanda de juntar pessoal interessado para imigrar. Eles eram muito amigos lá. E o meu pai, meio aventureiro, acho, porque ele resolveu vir com 6 filhas e um filho para o Brasil. Enquanto ele tinha uma área para Holanda razoavelmente grande, um sítio próprio. Mas ele passou para o irmão e ele se aventurou para o Brasil. E chegando no Brasil, ele começou a trabalhar na fábrica de ração que ele começou a montar junto com para poder tratar dos animais, galinha, porque eram produtos que dariam dinheiro na gavetinha, né? Então ele se dedicou muito a isso porque ele tinha um cunhado na Holanda que também tinha uma fábrica de ração para animais. Então ele foi procurar com os produtos que usavam na Holanda na ração. Ele começou a procurar produtos brasileiros que poderiam substituir o mesmo valor nutriente para os diversos animais. A minha irmã mais velha, ela começou a trabalhar na loja, tinha uma loja para fornecer para os que moravam aqui no sítio. A minha outra irmã veio junto com o senhor Leites alguns meses antes para ajudar a senhora Leites a cuidar das crianças pequenas no navio. Ficou mais algum tempinho com ela em casa até nascer o nenê que ela estava esperando na época. E a minha terceira irmã começou a trabalhar um pouco nas residências, ajudando, e ela fazia também a seleção de ovos para poder vender para o Ciasa, que tinha um depósito em Campinas, de onde que sempre eram levados os produtos da Holambra para venda. O meu irmão entrou com 16 anos, ele entrou imediatamente na verdade, agora o desmatamento, né? Que não pode mais. Ele, inclusive, trabalhou naqueles tratores, com 2 tratores com a corrente no meio para puxar. Ele ajudou muito nessa área. E daí a irmã que veio abaixo, ela começou a trabalhar no escritório. E eu e a minha irmã acima de mim, a gente era muito pequena, ficava em casa. Para mim foi, na verdade, bastante uma aventura, porque sol todo dia. Tinha uma senhora que ia nadar com a gente lá no lago do Kivesbos, ensinar natação para a criançada. E eu entrei no grupo escolar, não entendendo nada de português, só que fui aprendendo, não sei como, mas eu aprendi a falar português com as minhas amiguinhas. Por isso que eu sempre falo, eu nunca como que eu aprendi a língua, brincando. Depois, com 14 anos, o meu pai me pôs internato em Mujimirim para estudar junto com uma colega, a Maria Cleistas. A gente ficou em duas no internato lá 4 anos. Eu fiquei 4 anos, ela ficou mais porque ela fez ainda para professora, né? Eu saí e vim trabalhar no escritório. É uma história que já começa nas primeiras reuniões em 1111 em Nijmegen, na Holanda, preparatório. Uma reunião que meu pai também participou, de curiosidade, etc. Porém, ele conseguiu depois um sítio, então nunca mais foi pensado nisso. Só que meu pai era o mais velho dos homens da família e
tinha lá um dos caçulos pré, não o caçulo, mas o pré, que na procura de um sítio também demorava, não dava certo. Aí eu vou para o Brasil. Consequentemente, o que aconteceu? Quando ele casou, numa casa, um stop, fizeram uma puxada, cozinha, casa, etc., para poder morar junto com o irmão dele. E morava então na mesma casa. E o outro irmão, que era abaixo do meu pai, eles não conseguiram filho por problemas, né? Então os filhos tinham 2 pais e 2 mamães, né? E brincava na casa toda e ela costurava, etc. E assim foi. Então, mas como ele era um bom contador de história, na reunião com Deuses, que tinha que ele era o homem dos contatos, ele falou para o irmão, mas você vai junto, que era um pouco mais sério. Porque se ele achava que a conversa que ele iria ter, talvez era melhor ter o irmão junto para poder confirmar o que foi dito, né? E assim foi, e a conversa foi, e o estudo foi, e enfim resolveram não só ele, mas as 2 famílias juntos. Isso foi em 56. E nessa conversa, as cartas que levavam 1 mês para ir e 1 mês para voltar, mas era sempre animadora. Consequentemente, no ano seguinte, tinha 2 tios, um por parte da mãe e outro por parte do pai. Eles foram, acho que foram juntos. Consequentemente, as cartas continuavam daquele jeito e papai e mamãe também ficaram. Olha, que Holanda, depois da guerra, e Holanda já estava cheia no modo de os sítios cada vez menores e mais difícil de achar. Ele estava pensando, mas e nós, com os filhos, que se depois os filhos vão, é melhor a gente ir junto, né? Para ficar junto com a família. E meus tios já tinham levado semente de gladiolus. Por quê? É que na Holanda produzia gladiolus. Então, nem pensar em outras coisas, vamos tentar. E semente leva 2 anos para poder produzir flor. Primeiro um tamanho maior, para depois esses maiores dava flor. E o Olambra foi, acho que um dos únicos colônias que permitia cooperativa. Colônia junto. Brasil era o... Nem Canadá, nem Nova Zelândia não deixava. Nova Zelândia, Austrália, onde muitos, depois da guerra, onde muitos foram holandeses emigrar, só o Brasil permitia formar colônia. Então, aqui foi comprado 5.000 hectares do Armour, fazenda do Armour, com financiamento Estados Unidos e Terra Brasil e colônia holandesa. Aí virou o nome Olambra, Holanda, América, Brasil, né? E nessa parte, o engenheiro Heimeyer, que tinha o idealizador desse sistema, era mais ou menos como o kibbutz, né? Na colônia era tudo. Trouxeram os padres,
as freiras para ensino, escola, né? E padaria, carpintaria, fábrica de tijolo, era tudo cooperativa, tudo como kibbutz, né? Consequentemente, se você queria comprar alguma coisa em Campinas, sempre tinha uma pessoa que juntava os pedidos e trazia, porque dinheiro, né, cada um por si, não dava, porque também não tinha, estava a pé. O que a gente tinha no comércio era cavalo e charrete, né? Ou carroça para burro, né? Como dizem, uma plataforma simplesmente para levar carga, né? E o charrete para a família poder rodar. Só tinha, quando a gente vinha, 4 jipes. Era tudo. Não para todo mundo. Cada um se virava com seu jeito. Bicicleta, se tivesse. Né? Era o senhor Gildo, né, que tinha... Isso era mais tarde, né? Táxi. A curiosidade era assim, quando a gente chegou, meus tios acabaram de colher as flores. Estavam colhendo naquele jeito. Como é que era? Vinha na cooperativa e com um caminhão de leite em cima, empacotada, o caminhão de leite do Pedroso levava para depósito em Campinas. Antônio Lobo era pertinho do mercado. Tinha os dois que vinham buscar aqui na Ulambra. Como é que eles chamavam? O Zé Ferreira Zé Ferreira. E o outro... Esse eu acho que era o Zé Ferreira. O Zé Ferreira era um dos mais antigos vendedores no mercado de Campinas. O que acontecia? Quando o caminhão ia levar para lá, consequentemente eles ficaram sabendo. E com curiosidade vinha ver e comprar no sítio o que estava aí. E não só eles, mas vieram os outros também, né? Era parente do José Ferreira, Antônio dos Santos, que era sobrinho, parece, e outros também. E a família Tilly Flores também viria. E eles levaram essas flores para as lojas em São Paulo. E assim foi, vamos dizer, comparada, 1.000 metros de flores dava mais, tanto ou mais do que 1 hectare de milho, por exemplo. Então, opa, isso tem futuro. E nessa parte só podia plantar na época de chuva, né? De outubro para março, abril, porque depois, época seca, não dava. Então os compradores já falavam, né? Se tiver irrigação para poder produzir no inverno, aí vocês vão vender mais caro. E nessa parte o Jan Bakker, que é cunhado, casado com a irmã do meu pai, só ele tinha trazido um conjunto de irrigação. Então, como é que foi a ideia? Então vamos juntar para poder puxar o ano todo. Então foi programado isso para, na época de seca, ele plantar e continuar produzindo e vendendo. Não fechava no começo, mas foi de tal ordem que cada ano conseguiria meu pai também poder comprar um conjunto de irrigação. Meus tios, no ano seguinte, era o contrário. Meus tios começaram primeiro com um conjunto de irrigação e depois meu pai também, a família Schumacher também. Sabe como é que é a vizinhança, todo mundo de olho, opa, a Flores está dando dinheiro, né? Era de tal ordem que para gladiolos, você, pelas doenças, onde que você plantou, quanto mais tempo você não volta
para fusário e outras doenças não pegaram, procurava terra nova para alugar. Depois das próprias propriedades não já ter tido a cultura, procurava nos vizinhos, né? E tinha vizinhos que depois de colher sempre fica perdas. Eu achava e catava e ia por começar eles também. Talvez o pensamento teve, né? Mas com a decisão, não, vamos ficar, vamos... Porque os primeiros anos é sempre difícil, né? Começava a dar um bom rendimento, né? Para depois poder comprar uma Kombi, por exemplo, para poder ir para a igreja e fazer as compras com a perua, até para ir para Campinas e assim foi. Eu vim numa casinha lá perto da mini praia, que era os primeiros onde que vinha. Depois o dono desse sítio, ele realmente voltou para a Holanda. A esposa ficou com muita saudade, não aguentaram, voltaram. E o meu pai assumiu esse sítio. A antiga casa era a primeira casa construída aqui na Olambra, num sítio. E desde aquela época, eu acho que eu devo ter tido 9 anos, 9 e pouco, quando eu já vim morar aqui nesse sítio. A casa ficava aqui no meio daquelas árvores altas lá. Mas depois foi roubado um pouco por causa do asfalto, não sei o quê, então parece que é muito perto, mas a gente morava... Tinha um jardim bem grandão até na estrada. Mas depois a gente construiu essa daqui, faz agora 54 anos já, essa casa. Esse cantinho aqui daqui até no centro, era mata. A gente tinha que passar na mata para chegar no centro, lá onde que agora é Poço Shell, Esso, né? E lá era aqueles armazéns já tinham. E uma era loja, outra era posto, outra era farelo. O museu mostra, né? Como é que era naquela época. Na verdade, mexe um pouquinho, né, com nosso orgulho, né, de ter participado dessa evolução aqui dentro do Brasil com o começo das flores. Inclusive aqui tem um álbum da primeira Expoflora. Se interessa, dá uma olhada depois, tem a foto do Jan Willem ainda bem novinho aí, que é dos primeiros que inventaram a Expoflora. E tem as fotos ainda dos arranjos feitos, na época era no clube. Então já faz bastante aninhos. E a partir daí, no ano em que nós casamos, 65, veio a energia aqui. Veio a Semirim, que trouxe a eletricidade. E daí fez um booming aqui na Holanda. De repente evoluiu muito rápido. Porque primeiro com motores de gasolina, tudo isso era bem simples, mas daí explodiu. Foi muito, muito legal. É como se diz, né? Dá um orgulho muito grande. Acho que aí faz parte de uma mentalidade. Quando você está sozinho, você encontra outros concorrentes. Agora, quando você consegue juntar, 2 são mais fortes que 1. Imagina 3, e 5, e 10, e 50, e 100. Isso que tem acontecido, né? A gente teve épocas que cada família por si. Então, aí o que acontecesse? Um vai roubar, não, mas vai conseguir o mesmo comprador, tem que dividir. E o comprador está sempre, onde é que está melhor para mim? Quer dizer, oferecendo vantagem, então, né? E às vezes eu deixava de pagar e vai para outro. E aí ficava devendo aqui, um belo comprava dia, no Schumacher. Ficava devendo no Schumacher,
ia para o Bacar. Fazendo um jogo, né? Fazendo um jogo. Um Ia no belo Bacar, dia, voltava aqui, porque daí já tinha quitado a nossa dívida. os pais, os 3 irmãos, né? Do meu pai, mais os 2 irmãos, a família Bacar, que era cunhado, mas a família Schumacher também, veio um ano depois da gente. Se juntaram, em vez de, se a gente juntar, podemos fazer mais organizado, um planejamento, né? Com mais estratégia para como é que vamos fazer, e assim nasceu. E aí também, cada um por si, como é que era? Era meio fajuto de nota fiscal, como o Brasil era naquela época, sem nota fiscal. Só que de vez em quando o fiscal, aí você diz, como é que vamos fazer? Debaixo da cooperativa. Só que com essa, como a gente já estava fazendo, os mesmos organizadores poderia ser nós mesmos, né? Mas sim, legalmente, com notas, com cobertura da cooperativa. E a cooperativa você não pode proibir ninguém. Outros, como já disse, catando os burros também começaram. Mas Gladiolo dá dinheiro, então vamos fazer também. A família Valeu, a família... Antes da gente, o Vemvela já tinha de vez em quando, mas sem esse planejamento, quer dizer, o Reina, mas depois já tinha até saído quando nós... Haribossia. Mas começaram com outras flores também, porque pela cooperativa, já que tinha venda de flores, começaram, a gente também começou com rosas, crisântemos. Começou aqui cravos. No nosso barracão juntar, o primeiro Rolambra, aqui a cooperativa, quando que juntamos, foi aqui no nosso barracão. Os primeiros 2 anos. E daí levavam flores para São Paulo e traziam rosas, que ele está falando, rosas e outro material aqui, porque vinha pessoalzinho comprando aqui, ele já aproveitava, levava crisântemo, rosa, que eles traziam do Ceasa de São Paulo para revender aqui. E daí começaram a plantar. Teve pessoas que nem o Henrique Reyes, eles já começaram o plantio de rosas e outros produtos. Cravos, dava dinheiro. crisântemos. O Arno ainda tem cravos, acho. E assim por diante. E começou pelo departamento técnico, através da cooperativa, onde tinha agrônomos para poder orientar melhor. Trouxemos também técnicos para flores e plantas, né? O Laurens van der Veen, o Jacques van der Weide para plantas de vasos. E assim por diante, assim foi crescendo e promovendo. Se tivesse gente interessada, mas o que eu posso fazer? Aqui são os primeiros, tem o Jacques van der Weide, tem o Laurens van der Veen, nessas fotos de cima. Esses são os organizadores da primeira Expo Flora. E, por exemplo, o que acontecia? Campinas era nosso primeiro... O Thomas Valeu está aí junto nessas fotos lá nos primeiros também. A gente já fazia a venda nossa aqui, e daí juntou, porque tem câmaras, tinha tudo, então juntou Schumacher e Bacar e era tudo vendido por aqui. E daqui, inclusive, a gente tinha o primeiro telefone aqui no Olambra, né? A gente já tinha. E esse foi o primeiro que também com extensão usaram no comecinho até instalar outro. Mudou tudo esse mundo. Aqui, na verdade, era o comecinho do barracão aqui. Quando fazer casamento, você tinha que ir em Campinas tirar foto. Porque como imigrante, o que fazia? Você encomendava, você poderia levar material. Então, o que era? Naquele tempo não tinha containers, como tem hoje para navios. Como é que fazia? Caixa de madeira, caixão. O nosso caso foi o seguinte,
você encomendava então transporte, medir caixão que tamanho. Aí o responsável para fazer caixão e tudo vinha, montava tudo num canto assim, para poder medir nesse tamanho dá certo. E aí, na hora de ir, vinha carreta com esse caixão e carregava navio, metade carga, metade passageiros. Primeira classe, segunda classe e terceira classe no porão. Mas como é que foi a evolução? Esse José Ferreira, que eu já mencionei desde o começo, ele vinha, mas a produção começou de tal forma que ele dizia, bom, isso só para Campinas é demais. Vocês têm que ir para o mercado de São Paulo. E o mercado de São Paulo, naquela época, ainda era na frente do Pacaembu, antes do Ceasa. Então ele foi junto para mostrar onde é que é. Foi um camarada excepcional, ele mostrou. E uma vez lá no Pacaembu, vinha gente, por exemplo, na época fria, geadas, etc. Então, Paraná para baixo, vinha procurar no Ceasa em São Paulo. Rio de Janeiro vinha também, porque lá recebia de Barbacena e desses lugares mais frios também, que na época de inverno também não tinha. Então a gente começou a revender para essas pessoas. Começamos a abrir linhas para Curitiba, para Porto Alegre, mas não só no inverno, no ano inteiro. Rio de Janeiro, o ano inteiro. Belo Horizonte também, Brasília. Bela época, a gente foi visitar os nossos clientes de bulbos e flores lá em Recife. E em Recife tinha a família Notaro, e etc. E eles revendiam os bulbos para os camponeses, esqueci o nome, para produzir lá. Então a gente foi visitar lá e aí de repente voltamos via Salvador e lá encontramos um cliente nosso que pegava no Ceasa, com caminhão refrigerado não, mas isolado. E ele deixava a porta meio aberta para levar pão poma, mas levava flores também, em pé, né? Aí falou um belo dia, Nico, quando nós estivemos lá em Salvador, eu estou cansado, você não quer comprar? Aí, e a gente já estava mandando flores via Ceasa. Então, quando voltamos de lá, No seguinte ele foi com ele. meus tios falaram, por que não? Né? Então, o meu irmão, a gente também foi junto e compramos lá. Aí começou semanalmente Daí refrigerado já o caminhão. uma carga para lá. A E gente assim foi colocava na abrindo. câmara aqui, então fizeram um caminhão refrigerado. Os primeiros caminhões refrigerados com flores para ir para Salvador. 2.000 quilômetros, ida e volta, 4.000 quilômetros toda semana. E aí, na falta, a gente mandava um caminhãozinho menor, mas virou rotina para poder abastecer. E assim, aqui no interior também, sempre nas festas, Dia das Mães, finados, vinha muita gente procurar flores aqui. Mas onde que é? Você não quer? Você normalmente... Não, mas aí é pouca coisa. Tudo bem. A gente abriu linhas a todas as cidades, para Poços de Caldas,
para Presidente Prudente, para Ribeirão Preto, para Da todo manta canto. do Velen. Era tudo motorista. Então, a roubaria era enorme. Né? E fora as Não flores, conseguiram vender, né? Então, fora as flores que a gente produzia, trazia do Ceasa, né? Para complementar. E assim foi abrindo e vendo hoje os produtores cada vez mais com essa departamento técnico, né? Foi aumentando. é que a gente deu um pontapézinho. E começar o Velen, como ela já falou, né? Começar o Velen não tinha jeito naquela época. Até privatizar as vendas. Como é que foi? Difícil, mas a própria cooperativa financiou essa compra em 4 anos. Então foi aberto para os compradores, os próprios vendedores, então poderiam fazer as ofertas e comprar Aí comprava caminhão. E ajudou de novo no desenvolvimento aqui no Olambra, porque os próprios atacadistas que compraram ganhavam o seu próprio dinheiro e evoluiu todo esse loteamento, as O casas. controle fica muito mais fácil. Veio uma visita aqui e daí perguntaram, ué, mas onde não tem favela aqui? Na Olambra não tem favela? Aqui não tem. Aqui não importa. tem, né? Aqui importa. Estranhou porque o Brasil é mão de conhecido obra. pelas favelas? Eu falei assim, mas eu não vi favela aí na Olambra. Mas não tem, né? Estão puxando até gente de Conchal. Conchal é Pra trabalhar 80 quilômetros, 100 quilômetros. Né? Ouvi dizer que o Schumacher está puxando de lá para conseguir mão de obra. Mas depois de privatizar, aí sim teve então a família Reyes, mas eu quero começar tipo Velen, manual. Na Holanda também começou, até que alguém ficou cansado e virou assim, porque lá era a mesma coisa. Os compradores levavam e depois o que acontecia? Que nem no Ceasa, a gente está cansado de ouvir, choveu, não consegui vender bem, então você espera mais um pouco porque, né, filho é doente, então você espera, você, meu amigo, você me ajuda e assim foi a dificuldade de você receber. Tinha muita calote, né? E nessa parte, na Holanda, mais de 100 anos atrás, começou assim, aí alguém pulou em cima do bilhar, né? E disse assim, começou a vender assim, quem quer. Aí começou de cima para baixo, né? De 10, 9, 9. Aí o Henk Reyes falou assim, mas eu quero que meu filho faz essa parte de vendedor ou leiloeiro, né? Porque ele era bem vivo e assim começou. Aí interessaram assim e os compradores começaram, em vez de levantar o dedo, vamos botar uma lâmpada. Então vamos fazer assim, vamos tentar. E cada mês era programado um produto a mais. Em meio ano virou tudo através das lâmpadas, até poder trazer. Tinha em Bemmel, na cidade da Velen, na Holanda, tinha um velho e foi recuperado e veio para cá para poder começar através do relógio. Esse é o orgulho nosso e assim começou a Expo Flora, o interesse de fazer uma exposição em 81, foi o primeiro, né? Aí o Jan Willem
tinha um amigo não, acho que o Jacques van der Weijden. Aí as fotos. Jacques van der Weijden trouxe lá o Jan Willem, né? Jacques Pra trouxe o fazer Jan Willem. a decoração. É. E assim foi, 81, e aí começaram até as filhas ainda com a flor, né? É, a Connie com a Miriam. Primeiro em flor foi um encontro de floristas, bem pequenininho, e a Connie que meio organizou pelo Velho, né? Não pelo velho na época lá, era mais aqui eles tinham a gráfica e trabalhavam numa revista, né, de flores, a primeira revista que eles lançaram. E por aquela revista eles fizeram um encontro, foi pequenininho no clube, perto do clube lá. E tinha um café, depois um almoço lá servido. E dentro da Expo Flora tinha também a ideia de premiar os produtores e Isso etc, foi etc. aqui no primeiro, né? Mas a Expo Flora foi completamente para turístico. Foi. Comidas típicas, Perdeu danças. a essência de qual, perdeu. como ela foi, na verdade, imaginado. Ela, na verdade, desviou para mais turística e comércio. E a gente ia todo ano para a exposição na a Holanda. exposição na Holanda de materiais para produtor. Aí o Theo Brecht começou nasceu vez aqui assim, o Nico, o que você acha de começar um Hortitec? Lá era um Hortifair, né? É uma boa ideia, porque aí dá especificamente para esse fim. E veio o interesse de que nem o plantadeiras da Holanda, né, para vaso e pulverizadores mais automáticos, irrigação diferente, veio tudo. Então, os próprios produtores na Holanda, os fabricantes, vinham expor daí aqui, porque estavam vendo um potencial de poder exportar para cá. E veio muita coisa para cá. Então, mais a filosofia, né? Se você sozinha, você tem um poder, mas se você consegue juntar a tua força, é muito mais. Por exemplo, um exemplo, o Walmart, né? Supermercado. Mas nós decidimos lá em Detroit. O que nosso diretor disse? Mas nós decidimos aqui. Se você quiser, é assim. Se não quiser, também tá tudo bem. Porque nós tivemos essa época que os atacadistas revendiam para supermercado. E, consequentemente, o supermercado começa 30 dias, já é normal. Né? Mas aí, aos poucos, puxa para 60, puxa para 90. E se não tomar cuidado, você vai para um ano, né? Aí, o que nós decidimos pelo Velling? Não mais via atacadista. Se o supermercado quer comprar, ele mesmo tem que organizar e comprar aqui. E nossa... Nada de devolução. E começa com 30 dias, mas aos poucos, uma semana a menos. E assim, você tem um poder na mão que é único. E qualquer comprador, ele recebe diamante, assim, né? Você sabe. Então, é por aí. Você que define. Você não pode abusar do seu poder, né? Mas você tem uma força na mão que é... Acho que colaboramos bastante para essa unificação de Velling, tudo isso cedendo o local aqui para... E daqui para lá era fácil, porque aqui por dentro a gente puxou a linha de telefone, usaram o nosso telefone um tempinho até conseguir o próprio, porque tinha que vir de Jaguariúna, né? Aí no começo era bem... Inclusive aquele aparelho que funcionou
na minha casa e também os primeiros pedidos para o Velen, está lá no museu agora.